E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Bom, eu estou muito bem, graças a Deus, apesar de tudo isso acontecendo, não é? Mas aí estamos mais um dia juntos para mais uma aula de inglês. E hoje vai ser um assunto um pouco complicado, mas muito importante da língua inglesa, que é o present simple, ou seja, todas as ações que nós praticamos diariamente, com uma rotina, um hábito, não é? Aquelas coisas que a gente está sempre fazendo. E antes de mais nada, gostaria de pedir para você é, curtir esse vídeo, se inscrever para não perder os próximos vídeos e compartilhar para as pessoas que gostam, querem aprender inglês e para os seus colegas que têm alguma dúvida. De repente, esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Além disso, no final desse vídeo, aqui embaixo, vai ter o link na descrição das atividades de fixação que eu preparei com muito carinho para você poder exercitar o que você vai aprender na aula. Lembrando que aqui nos comentários ou nos grupos de WhatsApp você pode tirar suas dúvidas, que eu sempre que puder vou estar te ajudando com suas dificuldades, com tudo que você precisar, beleza? E para aqueles que não podem assistir o vídeo no YouTube e nem baixar a atividade que está aqui no link, não tem problema. Esse áudio dessa aula está sendo gravado através de um podcast que vai ser liberado para as pessoas que tiverem um pouco mais de dificuldade, que não conseguirem acessar a internet ou não conseguirem entrar no YouTube. E as atividades e as matérias também foram printadas e vão ser liberadas para essas pessoas, beleza? Então, vamos para a aula. A aula de hoje, Simple Present, que são as ações que nós praticamos todos os dias, não é? Almoçar, dormir, tomar café da manhã, estudar, não é? Então, vamos ver aqui como ela funciona. Para que usamos o present simple? Vamos lá. Uma ação habitual, ou seja, aquelas coisas que nós costumamos fazer todos os dias ou com certa frequência. Vamos ver aqui. I always leave home at 7. Ou seja, eu sempre saio de casa às 7 da manhã. Então aqui, né, o sair de casa, o partir, é uma ação que está em forma de hábito. They usually have lunch at the shopping mall. Elas geralmente almoçam no shopping, não é? Parece uma coisa de hábito. I never work on Sundays. Eu nunca trabalho nos domingos. Ou seja, nesse caso, o cara tem um hábito de não trabalhar naquele dia específico da semana, não é? E por último, André sometimes plays soccer. André, não é? André às vezes joga futebol. Então é uma coisa aí também de rotina. Não é tão frequente, mas ainda assim é um hábito que ele tem, não é? Então vamos ver aqui uma coisa muito importante que todas essas frases têm. E eu sublinhei para que você possa perceber isso. Eles são os adverbs of frequency. O que é isso? São palavras que a gente usa para quê? Ó, eles são usados para expressar a frequência que nós fazemos coisas, praticamos as ações. Ó, eles ficam entre o sujeito, que é a pessoa que está praticando aquela ação, e o verbo, que é a ação principal da frase. Eles ficam ali, ó. Você pode utilizá-los ou não, eles não são obrigatórios, mas você pode usar para dar uma ideia de com que frequência você faz alguma coisa. Você estuda às vezes, sempre, nunca, geralmente, normalmente. Outro exemplo, você lê livros sempre, nunca, às vezes. É aí que está a função dos adverbs of frequency, ou advérbios de frequência em português. Vamos ver aqui, ó, nas frases. Ó. Nós temos o always, que significa sempre, e ele está na primeira frase ali, ó, entre o I, que é eu, o sujeito, e o leave, que é a ação, é o verbo partir, não é? I always leave. O segundo, usually, normalmente, geralmente, ele está na segunda frase, ó, entre o they, que significa eles ou elas, e o have, que é, no caso, ter. Mas have lunch, quando o lunch está junto com have, significa almoçar, não é? Então, they usually, o advérbio de frequência, have lunch. Esse usually, normalmente, não é? Eles ou elas, normalmente, geralmente, almoçam no shopping. O próximo, sometimes, às vezes, de vez em quando, não é? E ele está na última frase, ó.
André sometimes plays soccer. Ou seja, o André, às vezes, de vez em quando, ele joga futebol. Ele está aí, ó, entre o André, que é o sujeito da frase, e o play, que é o verbo. E por último, never, que está na terceira frase, na penúltima frase. I never work. Eu, sujeito, nunca trabalho aos domingos. Então está entre eu e trabalho, está bem aí no meio. Lembrando que eles não são obrigatórios. Você pode usá-los ou não, beleza? Então, continuando. Para que usamos o present simple? Para que ele serve? Vamos ver. Função 2. Uma verdade universal, ou seja, aquilo que sabemos que acontece. Coisas que nós temos certeza que acontecem como uma rotina. Mas, presta atenção, na primeira parte nós vemos o quê? Rotinas que nós temos ou que alguém tem, não é? Eu sempre faço isso, eu de vez em quando, ela sempre trabalha, ele sempre almoça no shopping. Agora estamos falando de verdades universais, coisas que acontecem a gente querendo ou não. Vamos ver aqui. Babies cry. Bebês choram. Isso não depende da gente, não é? Isso depende dele mesmo. É uma coisa natural os bebês chorarem, é uma verdade universal. Outro exemplo. Dogs bark. Cachorros latem. É o que eles fazem, certo? Próximo exemplo. Birds sing. Pássaros cantam. Outra verdade que todos nós sabemos, né? Nós vemos aí, ouvimos diariamente. Third person, terceira pessoa, é aqui que a situação complica um pouco. Porque até agora nós vimos coisas que não são tão difíceis de memorizar e de até usar. Mas agora vai dar uma complicadinha, então preste bastante atenção neste momento, porque a gente vai estudar. Então, ó, como nós vemos aqui, he, ele, she, ela, it é para um animal ou para um objeto, para tudo que não for um ser humano, tudo que não for como você e eu, certo? Então, ó, é importante falar o seguinte: às vezes, em vez dos pronomes he, she, it, em vez de a gente usar numa frase he, she, it, aparecem nomes de verdade. Por exemplo, João, André, Maurício, Carlos, ou até femininos, né? Sheila, Jéssica, Juliana, Bruna, enfim, Carol e por aí vai. Neste caso, quando aparecerem nomes de pessoas, nomes masculinos, a gente vai imaginar que é he, beleza? Nomes femininos, a gente vai imaginar que é she. E para qualquer outro nome que não é homem ou mulher, a gente vai imaginar que é it, beleza? Um cachorro, the dog, o cachorro, a gente vai imaginar que é it. A cama, the bed, it. A lâmpada, it. Tudo que não for homem, ser humano, nome de ser humano, nome de homem e nem nome de mulher, a gente vai imaginar que é it, beleza? Agora vamos ver aqui as regras. Por quê? Os verbos, quando o sujeito é he, she, it ou um nome, lembrem bem, terceira pessoa é sempre he, she, it. Ou um nome de pessoa, ou um nome de coisa, animal, não é? Por exemplo, José é um nome de uma pessoa. Então a gente vai imaginar que é he. Andréia, um nome de uma pessoa, feminino. Então, a gente vai imaginar que é she. A cadeira não é um nome masculino, não é nome feminino. Então, a gente vai imaginar que é it. Beleza? Os verbos com esses sujeitos sofrem algumas alterações somente na forma afirmativa, nas terceiras pessoas. He, she, it. Ou nomes de pessoa. No caso, um nome de pessoa. Ou um nome de objeto animal. Existem 3 regras da modificação no final desses verbos. Então vamos lá, vamos ver aqui esses casos. Quando o verbo terminar em consoante mais y, tiramos o y e acrescentamos ies. Vamos ver como funciona isso. Carol studies at a good college. A Carol estuda numa boa universidade. O nome que está no início da frase é justamente she, porque Carol é um nome feminino, então a gente vai imaginar que é she, certo? Carol, she. Nesse caso, como o sujeito é she, na nossa mente,
O verbo study, que normalmente é com Y, como nós podemos ver entre parênteses, nós tiramos o Y e colocamos IES no final dele. Então, se a pessoa na frase, se o sujeito for um nome, a gente vai imaginar masculino, he, feminino, she, e objeto, animal, it. Nesse caso, Carol, a gente vai imaginar que é she, então o verbo que termina com Y, a gente tirou e colocou IES. Carol studies. Beleza? Próximo exemplo. Mom fries egg in a pan. Mamãe frita ovos numa panela. Ou mãe, né? Minha mãe, mãe. Nesse caso, mas mom é mãe, não é um nome. Correto. Mas ainda assim estamos falando de uma pessoa e essa pessoa é do sexo feminino. Nesse caso, a gente vai imaginar que esse mom, que é mamãe, vai ser she, beleza? Ela. Mom fries eggs in a pan. Como o nome é... Perdão, como o sujeito é um nome que a gente vai imaginar que é she, o verbo vai ser modificado. Ó, entre parênteses, o verbo é com Y. A gente tirou o Y e colocou IES. E no último caso, Ronald. Mais uma vez, nome de uma pessoa. E como Ronald normalmente é um nome masculino, então a gente vai imaginar que o Ronald é he. E como o sujeito é he, nesse caso, imaginariamente, o verbo fly, que termina com Y e antes tem uma consoante, tiramos o Y, colocamos IES. Beleza? Essa é a regra 1. O verbo, a ação, study, fly, terminou em consoante Y, tiramos o Y e botamos IES. Regra 2. Quando o verbo terminar em X, CH, SH, O, IS, acrescentamos ES. Ou seja, olhou para o sujeito, é um nome de pessoa que a gente vai imaginar que é he, she ou it, o verbo vai ser modificado. Bob fixes everything at his house. Bob conserta tudo na casa dele ou em sua casa, não é? Então, ó, fix termina com X. A gente tirou... Perdão, a gente não tira nada. A gente manteve e adicionou ES. Por quê? O verbo fix termina com X. Nesse caso, adicionamos ES. Daniel watches cartoon every morning. Daniel assiste desenho todos os dias. Então, nesse caso, watch, que é o verbo assistir, termina com CH. A gente adicionou o quê? ES. Lembrando que essas mudanças só estão acontecendo porque o sujeito é he, she, it, ou um nome que nós mudamos na nossa mente para he, she, it. Beleza? My mom washes the dishes. Minha mãe lava a louça. Uma pessoa, sexo feminino, então na nossa mente vai ser she. Minha mãe é como se fosse ela, she, beleza? E o verbo que termina com SH, adicionamos ES. Mesma coisa embaixo. Jack does his homework at night. O Jack faz seu dever de casa à noite. Nesse caso, adicionamos ES no final do, porque ele termina com O. E, por último, Cindy kisses her parents every day. A Cindy beija seus pais todos os dias. Kiss termina com S, então a gente adicionou ES no final do verbo, né? Porque Cindy é uma pessoa, she, aquela história toda. E a última regra, que é a regra 3. Nos outros casos, devemos acrescentar um S no final do verbo. Vamos ver aqui os outros casos. Mary lives downtown. A Mary mora no centro da cidade. Live, que é o verbo viver, morar, termina com E. Então não tem nenhuma na regra 1, nem na regra 2. Então, se não está na regra 1, nem na regra 2, só pode ser a regra 3. A gente adiciona um Szinho no final do verbo. Bob loves chocolate. O Bob ama chocolate. Love também termina com a letra E. Não está na regra 1, nem na regra 2, então a gente vai só adicionar o Szinho no final. Susan's dog sleeps during the day. Ou seja, o cachorro da Susan dorme durante o dia. Mais um caso onde o verbo principal não termina nem na primeira regra, nem na segunda regra. Então, a gente só adiciona o S.
Mas, professor, Susan's dog, o cachorro da Susan, não são duas pessoas ou duas coisas? Sim e não. Embora tenha duas pessoas aqui, Susan's dog, o cachorro da Susan, é uma situação diferente. Por quê? Só estamos identificando a Susan porque ele é dona do cachorro. Mas, na verdade, estamos falando apenas de uma coisa, que é o quê? Do animal, do cachorro, certo? Então, tem o Susan ali, mas a gente vai fingir que ele não existe. Susan's dog. A gente vai imaginar que não tem Susan, só o dog. O cachorro dorme durante o dia. Então, como estamos falando de um nome de animal, a gente vai imaginar que é it, certo? Então, the dog, it, o cachorro, it, né? Sleeps during the day. O cachorro da Susan dorme durante o dia. Então é só o cachorro nessa frase que é importante. Vamos imaginar que não tenha Susan aqui. A gente não falaria só o cachorro dorme durante o dia? Então, dá no mesmo colocar a Susan ali ou tirar ela dali. O importante é o cachorro, que no nosso caso a gente vai imaginar que é it. Por isso que tem a modificação. Mas lembre-se, se o sujeito da frase não for he, she, it, ou um nome, seja de pessoa ou seja de animal, os verbos não vão sofrer essas modificações, beleza? Então, I, por exemplo, eu. I não é he, she, it e nem o nome. Então, o verbo vai ficar do jeito que ele veio ao mundo, do jeito original dele, beleza? Então, vamos continuar. Formas. Vamos começar com a forma negativa. O don't, que serve para I, you, we e they, e o doesn't, que serve para he, she, it, são os dois auxiliares e eles sempre devem ser usados em negativas antes do verbo principal, conforme a tabela abaixo. Então vamos entender um pouquinho antes de passar para a tabela. Como assim forma negativa? Quando estamos falando alguma coisa, nós podemos afirmar, por exemplo, eu gosto de maçã. Minha amiga estuda todos os dias. Nós falamos inglês. Estamos afirmando. Agora, na forma negativa, é quando a gente fala que alguma coisa não é ou não está acontecendo, ou não acontece. Exemplo, eu não falo inglês. Ela não estuda todos os dias. Camila não lê livros. João e André não jogam videogames. Então, quando a gente fala esse não, é a forma negativa, beleza? Então, no inglês, para a gente falar esse não, a gente usa don't com os sujeitos I, you, we e they. E o doesn't, quando for he, she, it, ou aquele caso dos nomes, não é? Nome masculino, a gente vai imaginar que é he. Nome feminino, a gente vai imaginar que é she. E para nome de animal ou objeto, it. Vamos ver agora alguns exemplos e a tabela. Negative form, a forma negativa. I don't, you don't, he doesn't. Percebe que he, she, it é doesn't. He doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. Beleza? Vamos ver os exemplos agora. I don't work today. Eu não trabalho hoje. Observa que o don't fica entre o sujeito, a pessoa, e o verbo. Mas isso aí não era os adverbs of frequency? Os advérbios de frequência que também ficavam entre o sujeito e o verbo? Sim, mas nesse caso, quando você usa a forma negativa, você não usa os advérbios, eles não aparecem, beleza? Então, ou você usa a forma negativa, ou você usa os advérbios. Até porque não é comum falar, né? Eu sempre não estudo. Não tem sentido usar um advérbio de tempo, uma ideia de tempo, junto com a forma negativa. Não tem sentido. Então, ou você usa sempre, nunca, às vezes, geralmente, normalmente, ou você usa não. Não pode usar os dois juntos. Então, ele fica no mesmo lugar que os advérbios ficariam, entre o sujeito e o verbo, o not, né? O don't, perdão. Então, I don't work today. Eu não trabalho hoje. She doesn't wash the dishes. Ela não lava a louça. Para she, não é don't, é doesn't. Beleza? They don't go to school on the weekends. Eles não vão à escola nos fins de semana. Relembrando, he, she, it
doesn't. Todos os outros, don't. E quando é nome de pessoa, se for uma pessoa, aquele mesmo esquema. Homem, he. Mulher, she. Animal, objeto, it. Belezinha? Show. Observe, isso é muito importante, que quando tem doesn't, estamos falando de he, she e it, da terceira pessoa, que acabamos de ver na página anterior, beleza? Quando tem doesn't na frase, as frases com he, she e it, que é a terceira pessoa, não modificam nada no verbo. Não tem aquelas 3 regras que nós acabamos de ver? Regra 1, termina em consoante Y. Regra 2, X, S, O e por aí vai. Regra 3, em todos os outros casos, já adiciona S. Então, quando tem doesn't na frase, essas regras não funcionam. Elas são canceladas, são quebradas por enquanto. Entendeu? Então, você só coloca doesn't e o verbo fica da forma normal. Beleza? Então, é basicamente isso. Vamos para a forma interrogativa, ou seja, forma de pergunta, quando a gente vai perguntar para alguém. O do para I, you, we, they e o does para he, she, it são os 2 auxiliares e eles sempre devem ser usados em interrogativas antes do sujeito, no início da frase. Então, acabamos de falar de negativa. Agora estamos falando de interrogativa, de pergunta. Quando você quer perguntar para alguém, por exemplo, o que você faz? Ou será que ele lê livros todos os dias? Será que João almoça às 5 da tarde? Será que nós falamos francês? Então, quando você quer fazer uma pergunta do que uma pessoa faz ou deixa de fazer, você não vai usar o don't. Você vai usar a forma dele sem o not no final. Ou seja, do para I, you, we, they e does para he, she, it. A gente vai usar sempre quando for fazer uma pergunta. Vamos ver os exemplos. Do I, do you, aí muda. Does he, does she, does it, ou does it, do we, do you, do they. Beleza. Agora vamos para os exemplos. Do you wake up at 7? Você acorda às 7 da manhã? Does the dog bark during the night? O cachorro late durante a noite? Por que está does aqui? Porque é o nome de um animal. E quando é um nome, a gente vai imaginar que é it, lembra? Então, does it ou does the dog bark during the night? E por último, does he, terceira pessoa de novo, does he work at that new restaurant? Beleza? E mais uma vez, observa que quando tem o does na frase, tem o doesn't, que é a forma negativa, e tem o does, que é a forma normal dele. As frases com he, she, it, que são terceira pessoa, ou um nome de pessoa que a gente vai imaginar que é he, she, it, lembra? Eles no sujeito não modificam nada no verbo. A modificação só acontece na forma afirmativa. Então, forma afirmativa tem aquela regrinha 1, regra 2 e regra 3 para he, she, it ou um nome de pessoa ou animal, objeto. Agora, quando é negativa ou pergunta e tem o do, does, perdão, tem o does na pergunta ou o doesn't na negativa, a gente não vai modificar o verbo. Ele vai ficar do jeito que ele vê o mundo. Depois ali do sujeito na pergunta. Beleza? Agora vamos passar para a parte mais divertida. As atividades. Vou explicar as atividades, como elas devem ser feitas. Lembrando que, se você não puder baixá-las no site, aqui na descrição, aqui no link embaixo, elas foram printadas e serão disponibilizadas para você que não consegue acessar o YouTube ou talvez tenha dificuldades com a internet, tudo bem? Beleza. No número 1 é múltipla escolha, você só pode marcar uma opção. Para que usamos o present simple? Aí você vai marcar de acordo com a explicação que a gente viu lá no início da aula, beleza? 2. Qual das opções abaixo está com os verbos cry, dance, walk na terceira pessoa? Lembrando que aqui é a forma afirmativa. Então, os verbos sofrem a modificação para he,
she ou it. Nesse caso, as frases estão com he. Então, qual é a modificação certa? Aí você vai olhar aqui na número 2, no enunciado está dizendo cry, ó, consoante Y, R-Y. O segundo verbo, dance, e o último verbo, walk. Qual das três modificações, das três regras se encaixa nesses três verbos aqui? Número 3 é a mesma coisa que a número 2, só que são outros verbos. Go, do e watch. Qual das opções está correta com a modificação? Beleza? Vamos continuar. 4. Complete o texto abaixo de acordo com os verbos entre parênteses. Então, aqui é o mesmo caso daquelas três regras que nós vimos, do he, she, it. Você vai precisar olhar para o verbo entre parênteses e tentar lembrar qual das três regras que ele está inserido. Lembrando que isso só serve para a terceira pessoa, third person. E quem é essa terceira pessoa? He, she, it. Beleza? Então, ó, like. Qual é a modificação que o verbo like sofreria? Você tem que olhar para o final dele e olhar lá nas três regras. Love. Qual é a modificação? Study. Qual é a modificação dele? Fly. Qual é a modificação dele? Buy. Qual é a modificação? E aí você vai fazendo. Número 5. Complete com os advérbios de frequência entre parênteses em inglês. Ou seja, entre parênteses eles estão em português, mas você vai escrevê-los na linha em inglês. Será naquela caixinha que nós vimos lá na segunda ou terceira página. 6. Coloque as formas abaixo na forma do present simple. Use as regras que aprendemos. Siga o exemplo. Aí nós temos aqui vários verbos. Eu vou dar um zoom para ficar um pouco mais claro. Ó, acho que melhorou um pouco. Então, ó, nós temos aqui do, wash, die, drive, watch, lay, lose, pay, say and study. Né? Todos esses verbos aí. E vocês vão ter que colocá-los nessa linha usando aquela questão da regra da terceira pessoa. Mas lembre-se de uma coisa. Você não vai modificar o verbo e vai copiar ele em todas as pessoas. Apenas onde o sujeito é terceira pessoa. He, she, it. Então, observa, na primeira linha, ó, I. I é terceira pessoa? Não. Então, o verbo vai ficar do jeito que ele está em cima. Do, por exemplo. Ele vai ficar do aqui. Vamos observar o exemplo. Ó. I go. O go não sofreu nenhuma modificação. Por quê? I não é terceira pessoa. Embaixo, you go. You é terceira pessoa? Não. Então, o go não foi modificado também. Agora, he goes. Opa, o go já foi modificado para goes. Por quê? He é terceira pessoa. She, mesma coisa. She goes. It, mesma coisa, terceira pessoa. It goes. Agora, we. We é terceira pessoa? Não. Então o go fica normal. You, mesma coisa. You go. E they go. Eles ou elas vão. Então they também não é terceira pessoa, por isso que ficou they go. Então é isso que você vai fazer em todos os outros. I. O verbo do. I é terceira pessoa? Não. Então o do vai ficar normal. You. You também não é terceira pessoa. Então, you do. He. He é terceira pessoa. Então, a modificação vai ser qual? Aí você tem que voltar lá na regra e ver como o verbo termina para fazer a modificação corretamente, beleza? Isso é nessa página e nessa página também, que tem vários verbos e vocês vão flexionar um por um em todas as pessoas, observando sempre quando é he, she, it. Terceira pessoa, o verbo vai fazer aquelas três regras, as três modificações, dependendo do verbo. 7. Escreva com suas palavras as três regras que temos que respeitar quando falamos da third person, ou terceira pessoa, do present simple. Aqui no número 7 você vai explicar o que você leu lá atrás em relação às modificações da terceira pessoa, com he, she, it. Beleza? Vamos ver o próximo. Bom, acabou por aqui. Essa é a nossa última atividade. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado muito, muito claro para você, tá? E qualquer coisa, você pode mandar mensagem, você pode perguntar no grupo ou aqui nos comentários. E eu estou aqui para te ajudar, beleza? Para tirar suas dúvidas de inglês. Lembrando de curtir esse vídeo, que vai me dar uma força, vai me dar um incentivo. Compartilhar esse vídeo com as pessoas que gostam de inglês, que têm dificuldades. E se inscrever para não perder os próximos vídeos, beleza? Para as pessoas que não puderem assistir esse vídeo no YouTube, como eu já falei,
tem o podcast, a gravação de áudio desta aula que está sendo feita e vai ser disponibilizada para as pessoas que não conseguem, por algum motivo, acessar o vídeo no YouTube, por internet, enfim, por outros motivos. E as atividades e as explicações foram printadas e vão ser disponibilizadas para aqueles que se interessarem, aqueles que precisarem e que não também tiverem condições de entrar no link aqui embaixo na descrição e fazer o download. Beleza? Então isso é tudo. Até mais, pessoal.